Então, a minha área é engenharia de software, eu tentar ajudar vocês a compreender alguns métodos que a gente utiliza para pesquisar dentro da engenharia de software. Esses métodos não são todos nativos, digamos assim, da engenharia de software, mas são métodos também que podem ser utilizados em qualquer pesquisa da área de computação. Tá? Então, eu vou comentar do porquê eu fiz algumas escolhas que eu acredito que seja também importante para vocês durante essa fase aí da formação de vocês. Tá? Então, meu nome, como o professor Ricardo falou, é Aldrin de Lima Fontão, sou amazonense, devo perceber um pouco no que o sotaque é diferente, e eu me mudei para cá recente, né, de janeiro, e estou aqui convivendo nessa área e contribuindo com a região, espero que por bastante tempo. Tá, esse aqui eu não vou falar porque o Ricardo já falou, mas eu vou falar especificamente do que me motivou, de repente, a voltar para uma área de mais pesquisa ou mais acadêmica. Nessas experiências que eu tive na Nokia, Microsoft, na própria Samsung mais recente, nós tínhamos localmente e globalmente o que nós chamávamos de alguns times que atuavam com lideranças com massa crítica, com uma grande quantidade de desenvolvedores. Eu não sei se aqui entre vocês tem, mas na em outros, deve ter alguém que já desenvolveu algum aplicativo Android, ou já tentou vasculhar algo do Android, ou do iOS, ou Windows Phone na época. Então, eu trabalhava muito como engajar esses desenvolvedores para produzir contribuições que realmente tivessem um nível de qualidade aceitável para as lojas dessas empresas. E aí, essas áreas eram chamadas de Ecosystem Developer Experience Group, Audience Marketing, Developer Marketing, ou Developer Relations. Né? Eu coloquei nessa ordem aí, tipo, a primeira Ecosystem, depois Audience, depois Developer Relations, justamente numa perspectiva temporal mesmo, porque o Developer Relations é um termo que já vem sendo mais utilizado recentemente, inclusive por empresas de tamanho mais reduzido, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Tá? E aí eu vou apresentar algumas oportunidades dentro da área também para vocês. Então, foi algo inspirado na indústria, que eu queria dar um caráter mais formal, né, e realmente investir em pesquisa. Então, minha pesquisa hoje está bem mais focada nisso. Tem os alunos de TCC que eles estão enveredando nesse caminho para a gente realmente colocar o FMS mais nesse sentido de contribuição de Developer Relations e Ecosystem, Software Ecosystem. E Software Ecosystem, a gente fala na engenharia de software, só para deixar todo mundo na mesma linha, não sei se tem pessoas de engenharia de software, mas a engenharia de software como sub-área da ciência da computação, ela procura construir, né, projetar, construir, fazer a manutenção e a evolução do software de uma maneira sistemática, baseada em várias disciplinas. Aí a gente tem engenharia de requisitos, análise de projetos de sistemas, verificação, validação e teste, gerência de configuração, enfim, poderia citar várias. Então, é engenheirar. A engenharia, por si só, a gente não considera, claro, a engenharia a ciência, né? A ciência, a gente procura a computação como fim, a engenharia, a gente utiliza a computação como meio. Mas a gente acaba também contribuindo, claro, para a nossa área mãe. Aí, toda vez que eu falo área mãe, é a ciência da computação. E o software ecosystem é uma forma, uma abstração, para eu conseguir compreender conceitos em torno do software, né, a partir da perspectiva da ecologia. Então, a gente se baseia na ecologia, nos ecossistemas da biologia, ecossistemas biológicos, ecossistema da formiga, da árvore, o que seja, das árvores, para tentar entender, né, como que o software é produzido a partir dessa perspectiva. Mas por que essa inspiração? Na ciência da computação, a gente, várias outras disciplinas, várias outras sub-áreas, não somente a engenharia de software, se usam de mecanismos ou de conhecimento de outras áreas ou de outras ciências que estejam um pouco mais à frente, para que a gente consiga compreender o fenômeno da computação, do que gira em torno da computação. E isso acontece também em suas sub-áreas. E a minha perspectiva é o software ecosystem. Para a gente falar de software ecosystem do que eu vou conversar com vocês, a gente precisa primeiro abrir a nossa cabeça para o que é software. Quando eu pergunto para os alunos da graduação, perguntei, todas as minhas disciplinas eu ministro banco de dados, modelagem de processo de negócio e engenharia de software. E eu sempre perguntei para eles, logo na primeira aula, o que eles entendiam por software. E natural que todos eles respondessem
até pelo nível de que eles têm de conhecimento, que o software é geralmente algo que é resultante de um algoritmo que é implementado em alguma linguagem de programação, que vira um pacote que vai ajudar alguém, né, em alguma atividade ou um conjunto de atividades. E aí eu falei para eles, tá, beleza, então essa perspectiva que vocês têm é uma perspectiva mais técnica, né? É o algoritmo que, por meio de uma linguagem de programação, ele é implementado, e aí essa linguagem de programação me entrega um artefato chamado programa, por meio de um conjunto de linhas de código, e esse conjunto de linhas de código de programa forma um software. Tá, perspectiva técnica. Só que o software hoje, para a engenharia de software, ele carrega dentro de um pacote, num código que você entrega, ele não carrega com ele somente essa dimensão do código, da qualidade de código, né, de elementos e de indicadores estruturais que indicam a qualidade do código. Mas ele carrega também, aquele código foi desenvolvido por uma equipe distribuída, uma equipe que tem uma parte dela aqui no Brasil, outra parte na Índia, outra parte na China, outra parte nos Estados Unidos, que trabalham em fusos diferentes, que têm culturas diferentes. Isso influencia o código? Influencia. Influencia a qualidade? Influencia. Mas de que forma? Né? Isso aqui eu só estou dando uma pincelada para vocês verem que há outros aspectos envolvidos em torno de um pacote que a gente entrega de software. A mesma coisa, e eu converso muito com os alunos de modelagem de processo de negócio, é que em torno do software, principalmente hoje, há uma perspectiva de analisar os negócios que surgem, né, a partir daquele software. Então, quando eu converso com os meninos de modelagem de processo de negócio, o que eu falo? Cara, tem o WhatsApp. Por que vocês acham que o WhatsApp é sucesso? É porque ele permite as pessoas se conversarem, mandarem mensagem? Não, não é isso. O entorno claro que ele tem o sucesso pela facilidade dele, o acesso, etc, não sei o quê, mas o que ele constrói enquanto negócio ao redor e as oportunidades ao redor dele, né, de negócio, é o que permitem ele seu sucesso. Então, com as informações, com os dados que são gerados lá dentro, que eles conseguem ter vários insights, rodar um mecanismo de previsão, melhorar outras ferramentas em torno que a empresa tem em torno ali do WhatsApp, que agora é o Facebook, né, que é o dono do WhatsApp. Então, tipo, é o negócio que surge em torno, né, do software. Então, vejam que a nossa perspectiva de software, ela não é só o pacotinho que a gente desenvolvia ou entregava ali para uma pessoa. Tá? Ele tem essas três dimensões. A gente podia ficar discutindo só esse slide aqui hoje, mas não é essa a ideia. Tá? Então, só para a gente abrir a mente. Então, quando a gente quer entender essas várias dimensões, como eu falei para vocês, um aspecto é a gente olhar para alguma outra ciência que tenha uma forma de abstrair o que acontece no que a gente chama de mini-mundo, né? Então, quando a gente está falando de modelar algo, de tentar compreender algo na computação, seja ele formalmente, né, ou não, com um nível de formalidade, né, mais conceitual, mais lógico, mais próximo de uma implementação, a gente pode olhar para outros aspectos de outras ciências que sejam um pouco mais estabelecidos que o nosso. Claro, para a gente também avançar de alguma forma na fronteira do conhecimento. Na ecologia, especificamente, a gente tem, a partir de 1945, um conceito que está sendo fundamentado ainda, olha, 1945. Nós aqui, não tem ninguém aqui, claro, que nasceu em 1945. Não, acredito que não, né, poderia ter. Mas o ecossistema, o conceito lá começou a ser moldado em 1945. Em 1992, Likens, ele dá uma contribuição mais básica dentro da ecologia, que é mais utilizada lá na outra área, nas ciências biológicas, em torno do que é um ecossistema. Então, o que ele vai falar? Que o ecossistema está, aí lembrando as nossas aulas aí de biologia, né, lá do ensino fundamental, que ele vai considerar um conjunto de indivíduos que têm características em comuns, ou seja, podem ser da mesma espécie. Esses indivíduos que têm um filo genético, que têm uma estrutura comum, uma espécie comum, o agrupamento deles forma uma população, e aí essas populações, quando elas começam a interagir com outras populações, elas formam comunidades, tá? Então, a visão de ecossistema estuda em ecologia, estuda como as interações que acontecem entre indivíduos, populações e comunidades, né, elas causam mudanças no ambiente, nos relacionamentos, nas interações. Aí eu vou ter competição, colaboração e diversas outras coisas que a gente não vai discutir agora, tá? Então, a ecologia é o estudo da casa. Então, o que a gente pensou enquanto pesquisador da engenharia de software que quer usar se
não é se apropriar, mas se basear no ecossistema da ecologia para tentar estudar, modelar software. O que a gente pensa? Beleza, então o software também ele está dentro de um ambiente. E dentro dessas dimensões que a gente olhou, técnica, social de negócio, a gente vê que tem atores envolvidos que vão consumir aquilo, pessoas que podem expandir aquele software, pessoas que vão pagar por negócios ou serviços em torno daquele software, pessoas que vão estar utilizando partes de sistemas que ficam distribuídos para sistemas mais críticos ou não, tá? Pessoas que rodam metodologias diferentes, cultura. Então, dá para encaixar, certo? Nessa mesma abstração da ecologia. Então, quando a gente olha ecossistema na engenharia de software, a gente olha também como essa massa de desenvolvedores, né, que a gente não tem um contrato estabelecido, certo? Assim, é a premissa mais básica, tá? E que a gente precisa, de alguma forma, governar isso, gerir isso, né? Porque esses caras, eles estão produzindo conhecimento. Acredito que até, inclusive, alguns de vocês possam ser desses caras, assim como eu sou, produzindo conhecimento, artefatos, documentação, postagens em blog, tá? São pessoas que usam software, são pessoas que são envolvidas em redes sociais e comunidades, são pessoas que consomem conteúdo de empresas ou não da própria comunidade em YouTube, Twitter, o que seja. São pessoas que revisam, dão sua opinião em lojas de aplicativo ou outros ambientes sobre os recursos ou software que estão utilizando. E também são pessoas que se envolvem na construção de recursos técnicos, né? Então, vejam que aí há diversas relações que podem surgir dependendo da visão que a gente seleciona do recurso. Vale destacar que a perspectiva do ecossistema é justamente estudar que mecanismos interferem na mudança de padrões, né, que estão ali produzindo determinado fluxo de energia. E aí, quando a gente olha para software ecosystem, né, não o ecological ecosystem, a gente vai estudar o quê? A gente tem uma plataforma, que ela é comum, uma plataforma de software, e nós vamos ter desenvolvedores que são internos e externos, né? E posso ter uma comunidade de especialistas também, enfim. Aquele mesmo conceito, mas do ponto de vista de desenvolvedores e usuários que vão estar contribuindo, produzindo contribuições, projetando, evoluindo, fazendo manutenção, e também usuários que vão estar consumindo aquilo. E aí a gente poderia expandir para diversos outros atores, mas eu gostaria que vocês focassem nesses caras aqui que a gente vai conseguir entender o resto da apresentação, tá? Então, o ambiente, a casa, é a plataforma, uma infraestrutura que me permite com que esses desenvolvedores consigam se relacionar e mudar ali o fluxo de energia ou dar um certo dinamismo e gerar contribuições para a expansão do ecossistema ou a robustez. Só para vocês terem uma noção aqui, eu peguei um recorte de 2018, né, em torno de desenvolvedores de aplicativos móveis. Só desenvolvedores de aplicativos móveis, 12 milhões envolvidos em questão de submissões de loja, de aplicativos. E usuários de aplicativos, 107 milhões. Isso ali era aproximado naquele tempo que eu peguei esse recorte. Só para 2020, esse ano, não sei como está agora, talvez algum impacto por causa do isolamento, né, do Covid, ou não, né? Pode ter até melhorado isso, que as pessoas estão consumindo mais conteúdo. Havia uma projeção de aproximadamente aí 189 bilhões de dólares só em torno das aplicações móveis. Aí vejam que esse negócio em torno do software que surge ali, eles só quiseram ajudar a ter um repositório, uma lojinha comum, porque antes você tinha que baixar um .jar ou um pacotinho Java para rodar um jogo no seu celular. Olha, eu entregando a minha idade, né? E aí, né, ele só era para fazer isso, as lojas só queriam para fazer isso, as empresas. Não, é porque elas já tinham a perspectiva do negócio em torno que produzir o software, gerenciar o software dessa forma poderia gerar de renda, né? Então, olhem só aí a quantidade de dólares, né, que a gente tem aí de projeção só em torno dos ecossistemas que, né, envolvem aplicações móveis. Então, a minha tese, né, na minha tese especificamente, eu foquei nas plataformas móveis porque eu vinha dessa experiência, tá? E durante um mestrado e um doutorado, é super importante você analisar, caso você precise futuramente ter uma certa perspectiva, na engenharia de software principalmente, de contatos profissionais que vão avaliar determinada parte do seu trabalho, né? Se você conseguir alinhar ali, a proximidade mais próximo da sua rede,
é o melhor, né? É o melhor cenário. Apesar de que se você perder toda a sua rede, você pode pôr em risco o que você precisa entregar. Então, eu foquei nos Mobile Software Ecosystems, que a gente chama de MSeco, tá? E aí, dentro da área de ecossistema de software, hoje, há um direcionamento da comunidade para a gente tentar reduzir, na verdade, tipificar, né? Ou estudar domínios de ecossistema de software, certo? Para que a gente consiga ir mais na profundidade do que na largura, ou seja, olhar a definição de software ecosystem, elementos, não, agora a gente tem que descer para depois a gente conseguir voltar a um nível ali, subir, né, de novo, para voltar a um nível de generalização e a gente conseguir estabelecer melhor uma taxonomia para a área. Então, por isso que a gente está estudando domínios. E o Mobile Software Ecosystem, a gente tem alguns elementos mais básicos, como esse Keystone, que pode ser representado pela Google, Apple, Microsoft, por exemplo, Amazon, qualquer outra empresa. Ela depende de desenvolvedores, ela depende de uma comunidade, populações de desenvolvedores. Quando eu falo comunidade, vocês já vão entender que existem populações lá dentro, porque se eu falo comunidade, tem que existir população, certo? Qual seria o exemplo de população e comunidade aqui dentro do meu cenário? População, desenvolvedor iOS, se eles se juntam, eles formam uma população de desenvolvedores iOS, não é uma comunidade. Por quê? Porque eles têm o mesmo filo genético, se a gente for fazer uma comparação, uma analogia, que essa desenvolvedor de iOS. Desenvolvedores Android formam uma população de desenvolvedores Android. Agora, se eu juntar essas duas populações, população de desenvolvedores iOS com população de desenvolvedores Android, eu formo uma comunidade de developers, tá? Só para a gente deixar os conceitos bem alinhados. E aí eu tenho usuários, que inclusive podem ser até desenvolvedores que consomem o que é produzido por essa comunidade, tá? Então percebam que aí, nessa conexão, a gente precisa, né, a organização ela precisa da comunidade para estar atendendo às demandas dos usuários. O Mobile Software Ecosystem, ele é considerado, do ponto de vista de negócio, um ecossistema híbrido. Por quê? Porque ele tem estratégias fechadas, proprietárias, ou seja, ele tem uma organização aqui, é o que controla, que tem formas de segurar o conhecimento do que ela libera ou não, mas ela também se utiliza de práticas de open source. Então, comunidade é uma característica open source. Abrir determinada parte do código é open source. Disponibilizar um repositório para contribuição e para revisão por estrelas ou comentários é uma característica open source. Então, essa combinação forma o que a gente chama de híbrido, ecossistema híbrido. Dentro dessa área, galera, essa comunidade, ela precisa ser de alguma forma coordenada, certo? Para que ela entregue o que esse cara espera aqui de objetivo. Esse cara, o Keystone, ele tem objetivos. Tem uma missão, a empresa, a organização, tem como ela quer se manter competitiva, certo? Isso ela mantém a partir dos objetivos. Esse cara aqui, então, em relação a esse, o que a comunidade de desenvolvedores tem? Perspectivas, eu quero desenvolver para esse ecossistema por quê? Ele pode querer só utilizar o material, mas dali eu tenho que tentar alinhar ao máximo os objetivos do Keystone com as perspectivas da comunidade. Isso a gente chama de sinergia. Então, o que a gente busca no ecossistema é tentar manter ali, como se fosse uma balança, a sinergia entre os objetivos do Keystone e as perspectivas, o que os desenvolvedores esperam. E isso não é fácil. E aí a gente tem o exemplo de algumas plataformas que morreram, e depois eu vou dar um exemplo. Dentro dessa área, há uma equipe de profissionais, é uma área nova, não inventei isso no meu doutorado, tá? Na verdade, eu ajudei a formalizar, porque não existe uma formalização, não existe uma formalização até então no meio acadêmico, que a gente tem uma equipe de profissionais que são de computação, mas tem habilidade de comunicação, de gerência de comunidades, de produção de material, de criação de vídeos, de curar conteúdo que os desenvolvedores submetem para melhorar a qualidade, que nós chamamos de profissional de DevRel. Se vocês forem no LinkedIn e procurarem DevRel, aí vai aparecer na Google, Facebook, vai aparecer na Microsoft, na Amazon, até empresas menores, tem empresas de consultoria que trabalham com isso. Então, é um grupo de profissionais da própria, lá do Keystone, tá? Que eles vão trabalhar em fortalecer a relação, os relacionamentos entre a organização e a comunidade de desenvolvedores. Eles estabelecem e fortalecem, tá? Não são grupos geralmente grandes, mas são profissionais mais sêniores que têm essa habilidade ali de
além da capacidade técnica, a habilidade mais de comunicação. Esses caras, eles atuam, então, do que a gente chama de developer governance, né? Então, na governança de desenvolvedores. Eles tentam estabelecer e utilizar um conjunto de mecanismos, pode ser prática, processo, estratégia, né, que vão apoiar esses relacionamentos entre essa comunidade, que é crescente, né, de desenvolvedores, e a organização. O que eles têm que garantir? Como que eu monitoro? Eu tenho que garantir e monitorar o bem-estar social e econômico desses desenvolvedores. Isso não é tão simples, é desafiador, tá? E aí, qual é o problema nesse cenário? Beleza, eu contextualizei vocês rapidinho. E aí, a gente tem dificuldades. Como que a gente vai conectar os objetivos da organização com desenvolvedores? Expectativa de alguém. A gente já sabe se na nossa vida, às vezes, a gente não consegue nem conectar direito as nossas expectativas. Imagine numa organização que tem muito desenvolvedor externo, né? Third party developers. Como eu monitoro os efeitos das minhas ações de governança nesses desenvolvedores? A comunidade científica ainda precisa de formalização, tá? Nós não temos muita formalização para a área de developer relations. A seleção de estratégia ela não é trivial, tá? Tendo em vista até o primeiro ponto, porque você não pode limitar totalmente as ações dos desenvolvedores, como forma de alcançar o teu nível de criação de valor, né? Aí a gente pode discutir várias coisas de valor, mas tu não pode limitar tanto, senão tu perde a criação de valor. E estratégias que são ineficientes, elas podem matar o teu ecossistema. Matar, a gente fala que é quando o ecossistema fica estático, ele fica sem movimentação, tá? Um exemplo, Microsoft, onde mesmo eu trabalhei, eu peguei esse finalzinho aí. Ela admitiu em 2017, eu saí de lá em 2016. Né? Então, o que o Joey? O Joey era o VP, então ele era o que cuidava, o responsável do Windows Phone. E aí, o que ele disse? Cara, tipo, a gente tentou, de uma forma bem difícil, incentivar os desenvolvedores, dando dinheiro, tinha ferramenta que ajudava o cara só preencher umas informações e gerava app, o cara submetia, tinha premiação de Xbox One, tinha celular, sabe? Mas os desenvolvedores não apoiaram a plataforma. Só para vocês verem que, mesmo investindo só o dinheiro, isso não significou que o Windows Phone foi um sucesso. Não sei se teve alguém que usou o Windows Phone, mas foi uma plataforma que também, isso aqui não isola outros aspectos, foi muito impactada porque os desenvolvedores não haviam como uma plataforma ali para investir, tá? E aí a minha hipótese, então, a partir desse problema, disso que a gente motivou, que a gente conversou, é que se eu desenvolver um modelo, tá? Se eu desenvolvesse um modelo que fosse composto por elementos estruturais, tá? E lições aprendidas, isso impactaria positivamente a percepção dos profissionais de DevRel, né, sobre a governança de desenvolvedores. Porque a gente não tinha visão se eles realmente precisavam de algo mais estruturado, uma vez que eles falam que o que eles querem no ecossistema é que as estratégias sejam orgânicas. Orgânicas é que nem acontece com as plantas, elas crescem por elas mesmas, e se eu tenho um ambiente iluminado, eu tenho água e todos os nutrientes necessários, ele acontece, sem tanta intervenção dos profissionais. Mas o meu não, a minha hipótese era que se eu desenvolvesse um modelo que mostrasse que eu tenho que ter elementos estruturais, isso impactasse positivamente a percepção desses profissionais sobre a governança. Então, a minha questão de pesquisa foi, né, se o uso de um modelo por profissionais de DevRel para governar desenvolvedores em mobile software ecosystem, então meu cenário era esse, ele poderia ser adequado, controlável, compreensível, né, e generalizável, tá? E aí o meu objetivo lá de pesquisa foi estabelecer um modelo envolvendo elementos estruturais e um conjunto de lições aprendidas que fosse adequado, compreensível, controlável e generalizável para suportar estratégias de governança. O que eu tive que fazer como objetivos específicos para tentar alcançar esse objetivo geral? Identificar, primeiro, um conjunto de estratégias relevantes, tinha que construir um mapa ali, um corpo de conhecimento sobre o que existia, certo? Tanto de vista do ponto da academia, quanto da área da indústria. Definir o modelo, depois definir um conjunto de lições aprendidas e identificar de alguma forma como eu monitoro, porque foi o que a gente falou lá no início. Eu tenho que estruturar, mas eu tenho que monitorar para garantir o bem. Tive que estruturar os métodos
como uma forma de considerar a percepção dos profissionais e a percepção dos desenvolvedores. Então, para eu montar minha metodologia, eu tinha que garantir que a minha pesquisa compreendesse essas duas visões. Uma vez que eu vendo, inclusive falei para vocês, vendia lá na tese, que eu estava tentando estabelecer uma certa sinergia por meio do modelo. Então, se eu não capturasse as duas percepções, eu não estaria atingindo o que eu gostaria, certo? Então, vamos lá. Um primeiro método que eu usei foi o mapeamento sistemático da literatura, para construir um corpo do conhecimento. Então, com ele, a gente cobria tudo que existe de pesquisa científica em torno da área, e de lá eu extraí um conjunto de conceitos, né, em torno de governança de desenvolvedores, DevRel e vários outros, e conjuntos de estratégias existentes, tá? Com isso, esse artefato aqui, ele foi usado, foi analisado por um conjunto de especialistas, tanto pesquisadores quanto profissionais da área, para avaliar qual era a relevância desse conjunto de estratégias, desculpa, e se o conceito realmente teria sentido, né, o conceito que foi construído. Com essa análise da relevância, eu montei uma primeira versão do modelo, tá? Com essa versão do modelo, ele foi para entrevistas, um tipo de estudo qualitativo. Na engenharia de software, a gente chama isso aqui de estudo secundário, porque ele agrupa, o primeiro aqui, porque ele agrupa estudos primários, são experimentos, né? Ou estudos de caso, vários tipos. Pesquisa de opinião também é um estudo primário, né? Que eu mando um formulário e eles avaliam sempre em determinados aspectos. E aí eu fiz uma entrevista, que também é um estudo qualitativo, e aqui eu tinha que ter o one-to-one ali, o face-to-face com os profissionais, para validar aspectos dessa versão do modelo. Esse estudo me ajudou a refinar e eu gerei uma nova versão aqui. Ok, a gente tem uma percepção aqui ainda dos profissionais, tá? Só que aqui, se vocês perceberem, galera, eu fiz estudos que priorizavam muito o que a comunidade científica dizia de corpo de conhecimento. Aqui, ok, eu tinha uma percepção até dos profissionais. Mas será que não existia também corpo de conhecimento da indústria? Então, a gente eu usei um método chamado mapeamento da literatura cinza, em que eu olhei especificamente para artigos do Medium, que fosse de profissionais com experiência comprovada em DevRel. E aí eu extraí um conjunto de lições aprendidas disso. Outra coisa que eu fiz também foi, cara, eu tenho que garantir alguma forma de monitorar, pelo menos nessas versões do modelo. Tudo foram subprodutos para tentar ir refinando o modelo, certo? E aí eu fiz uma análise de repositórios. Que repositórios os profissionais de DevRel consideram para monitorar suas comunidades, tá? E daqui nós propusemos um conjunto de categorias de repositórios, tá? Essas categorias de repositório, esse conjunto de lições aprendidas, o modelo refinado depois das entrevistas me permitiram gerar um modelo na versão 3, certo? Vale destacar que daqui só o que eu não publiquei ainda foi o mapeamento, porque está atualizou com 2019, a gente vai submeter para periódico, e esse cara aqui. Esses outros, todos já são estudos que foram publicados em periódico ou conferências. Tá? Com o modelo versão 3, eu falei, a gente analisou assim, cara, a gente já tem os repositórios, tem lições aprendidas, só que a gente não consegue capturar ainda o que cada área, depois vocês vão ver o que seria cada área, dentro do modelo, consegue me entregar de valor, porque eu tenho que vender para minha organização que DevRel entrega valor, seja ele monetário, seja para os setores internos, para eu conseguir vender a área. E aí a gente fez outra pesquisa sobre percepção de valor e motivações em cima do modelo. E aí a gente conseguiu refinar o que a gente chamou de objetos de transferência de valor. Foi um artigo que eu publiquei logo agora que entrei na Facom. A conferência vai ser nesse ano. Só uma rede de produção, consumidores, fornecedores e o valor que é produzido. Isso aprimorou o modelo para a versão 4. Tá, beleza, Aldrin, mas você está falando só da visão da galera do DevRel. E os desenvolvedores? Como que tu garantiu? Aí, galera, eu levei umas porradas em workshops, tese e dissertação,
Porque se eu fosse fazer uma pesquisa de opinião, eu ia capturar o quê? 32 desenvolvedores? 60? 100? 200? Mas isso sempre ia me deixar batendo que o método ele não foi tão eficaz, uma vez que eu estava falando de massa crítica de desenvolvedores. Beleza, aí na hora a gente olhou, bora minerar repositórios. Onde que nós poderíamos olhar inicialmente algo que tem muito desenvolvedor? Um repositório de perguntas e respostas nos ajudaria porque ele tem perguntas e respostas e interações em torno das 3 plataformas que nós estávamos analisando, e aí a gente consegue ter alguns insights, né, alguns tópicos que eles mais comentam, e aí com isso a gente aprimorou o modelo na área de monitoramento para a versão 5. Depois dessa versão 5, nós rodamos um estudo de caso na indústria, em que nós avaliamos os indicadores de adequação, controle, entendimento e generalidade. Vejam que todos os métodos na metodologia, eles combinavam em subprodutos que iam sendo refinados para gerar o meu produto final da tese, tá? Só para destacar que mesmo em torno disso, eu poderia ter buscado se já não existia um mapeamento sistemático, uma revisão da literatura que contivesse essas informações. Essa análise de mapeamentos sistemáticos existentes na minha área, eles não avaliavam essa minha perspectiva do doutorado. Então, é super importante que vocês procurem também informações ou artigos que são surveys, mapeamentos sistemáticos, revisões sistemáticas, que sejam relacionadas à pesquisa de vocês, para que vocês consigam dizer, olha, é relevante, porque o que tem de corpo de conhecimento, inclusive mais antigo e o mais atual, eles não tratam esse aspecto. Ou se cobrem a área, eles não cobrem esse aspecto, que é o coração da minha dissertação, da minha tese. Além disso, eu percebi que não tinha evidência de estudos sistemáticos de corpo de conhecimento da literatura que investigava a governança de desenvolvedores em ecossistema, e também existia uma necessidade indicada pelos pesquisadores de estudar governança de atores específicos, inclusive os desenvolvedores, tá? E aí, brevemente, eu vou passar em cada método para vocês verem os resultados. Cada método daquele, galera, depois eu posso mandar o link da minha tese para vocês lerem, mas nessa figura, cadê? Nessa figura aqui, ó, aqui tá a figurinha, mas na minha tese, eu coloco aqui, dentro de cada bloco desse verde, eu coloco que RQ, Research Question, ela está relacionada. E eu explico também cada produto. Então, é legal até para vocês compreenderem, assim, na primeira leitura, por que eu escolhi, por que veio o próximo método e o que produziu. Pode ajudar vocês a pensar, inclusive, na pesquisa de vocês, uma forma de organizar. E aí, essas perguntas que eu vou colocando em cada slide para cada método, é as perguntas que eu colocava lá associado. Então, por exemplo, o que a literatura científica diz sobre governança de desenvolvedores em ecossistema de software? Por que tu não fez Aldrin Mobile Software Ecosystem, já que é teu foco? Porque quando eu rodeio as strings de busca para artigos no cenário do meu domínio, vinham poucos artigos. Aí a estratégia é a gente subir para uma área maior, a mais acima, na abstração, né? E a gente, dentro desse corpo maior, a gente trazer a inspiração para o domínio específico, tá? Tendo em vista... Bem, na minha tese tem toda a discussão dos métodos, os protocolos, ameaças à validade, tá? Vocês podem olhar lá depois. Inclusive, se precisarem de ajuda para algo depois, podem entrar em contato também. Então, no corpo de conhecimento, no mapeamento sistemático, a gente identificou que era necessário investir em avaliação prática e formal das estratégias para a governança de desenvolvedores. Outra coisa, era necessário estudar também como as relações, né, aconteciam ali, ocorriam, como elas nasciam e ocorriam em torno da governança de desenvolvedores. Outro aspecto importante era definir, analisar e avaliar mecanismos para a governança de desenvolvedores, porque eles eram muito dispersos. E o último do mapeamento era como que a gente era possível criar e perceber valor para todos os atores envolvidos no ecossistema, tá? Depois disso, como eu falei lá na metodologia, nós olhávamos para qual era, a gente extraiu um conjunto de estratégias do corpo de conhecimento. Só que essas estratégias eram propostas pelos pesquisadores. A gente queria ver qual era a relevância delas para os profissionais, certo? Quando a gente avaliou as estratégias, o conjunto de estratégias, por meio de uma pesquisa de opinião com os profissionais, o que a gente obteve de informação? A primeira é que
existia uma necessidade da indústria, ou que eles consideravam relevantes, mas eles classificaram como relevantes mais estratégias que identificavam o dinamismo social da governança de desenvolvedores. Olha aí o ecossistema: dinamismo, fluxo de energia, utilização de recursos, tá? Então, grande parte das estratégias que foram relevantes eram mais voltadas ao dinamismo social. Outra coisa que eles comentaram foi assim, cara, essas estratégias aqui, ok, essas são as relevantes, tinha um campo aberto que eles podiam falar, só que nós precisamos ter uma visão estruturada ou uma visão orgânica da governança. Estruturada é quando a organização realmente dá ali o que precisa ser feito. Orgânica é o exemplo da planta que eu dei para vocês, que a própria comunidade vai fluindo sem interferência minha. Se eu dou um ambiente, se ela já tem um sol, se ela já tem uma terra ali prontinha, os nutrientes certos, eu só vou lá e adubo, ou faço alguma coisa assim, ou vejo quais dias que eu tenho que pegar sol, mas a comunidade flui. Então, eles precisavam disso. Outro aspecto que eles comentaram é que as estratégias que nós levantamos na literatura técnica, elas não consideravam que elas podem ter variação se ela for aplicada global ou localmente. Então, eu posso aplicar uma estratégia que ela é global para todos os desenvolvedores, né? Global quando eu falo todos os desenvolvedores daquela organização no mundo, e local. Pode ser que uma estratégia na Índia não funcione, mas no Brasil funcione, tá? Essa aqui foi a primeira versão do modelo, eu gosto de colocar porque vocês vão ver a evolução dele depois, tá? Primeira versão tinha umas áreas de foco, assistência, entrada, contribuição e conhecimento. Tinha alguns repositórios que foram levantados e ele foi construído, esse primeiro modelo, por meio de um método chamado de Mind Maps, mapa mental e análise temática, que é a gente analisar as respostas das pessoas de uma forma qualitativa, extrair código e tentar construir alguma taxonomia ou modelo, tá? Essa V1, ela foi para entrevista, então a gente perguntava assim, profissional, me diz quais são os elementos desse modelo, né, que compõem a estrutura desse modelo de ecossistema, que eles realmente fazem parte, deveriam fazer parte ou não, ou o nome muda, ou tem algo faltando, um repositório faltando, era a forma que era avaliada. E aí nós fizemos um conjunto de entrevistas com profissionais. E aqui eu entrevistei profissional dos Estados Unidos, de Londres, do Brasil, da Índia, da China, da Alemanha, para justamente ter uma visão mais global, certo? O que a gente identificou da análise deles em relação à forma ali do modelo? Que o modelo ele precisava ter um aspecto ali muito importante, que era como eles conseguiam recuperar por meio do modelo experiências adquiridas em DevRel para governar desenvolvedores. O modelo Navion não cobria isso. E aí, com algumas sugestões deles, a gente evoluiu o modelo. Isso daqui só foi um dos exemplos, tá? Tipo, não foi só isso que gerou esse update aqui, visual do modelo na V2. Então, assim, esses elementos, por exemplo, aqui, ó, treinamento, roteiro, evento, mídia social, que eram facilitadores, eles já estavam presentes lá, só foi redesenhado, tá? Os repositórios continuaram os mesmos, tá? Mas aí eles falaram, ó, eu acho melhor você chamar de área de foco, você ter níveis de fluxo de avanço do desenvolvedor, as áreas de foco precisam ter alguma comunicação, que era o valor que eles chamavam, essa troca, tá? E só que mesmo assim a gente não colocou ainda as experiências adquiridas, tá? E aí, com isso, nós precisamos executar um novo método. Cara, então tem que identificar agora lições aprendidas, né? Para a gente poder colocar isso no modelo. E aí, para isso, nós utilizamos um tipo de estudo, como eu já falei, que é mapeamento da literatura cinza. Eu me baseei em artigos do Medium, tem até alguns aqui embaixo. E aí, o que eu fazia? Lá está explicadinho na tese. Eu olhava, cara, por exemplo, tem Developer Relation Bills of Rights, tipo o Anil Dash. Aí eu olhei, esse cara, ele tem um perfil no Liquid, ele tem uma experiência comprovada em DevRel, então o artigo dele entra para análise. Então foi assim que a gente extraiu as lições aprendidas, tá? E aí o que a gente identificou? Tá, veio um monte de lições aprendidas, esse estudo nos permitiu identificar, então, que a indústria também estava investindo em pesquisa ou tentando entender esse fenômeno do DevRel em ecossistema. Outra coisa, não tinha consenso na indústria sobre a estrutura
que a governança de desenvolvedores tinha que ser, né, ali executada ou pelo menos disseminada para a indústria. Tá com o tempo aqui da minha tese, por isso que ele está passando às vezes. E outra coisa, a maioria das experiências relatadas pelos profissionais era relacionada a um primeiro estágio, que era conscientização ou sensibilização. Ou seja, quando você tentava conscientizar ou fazer com que a pessoa confiasse ou quisesse contribuir para o teu ecossistema. Então, a maioria das lições aprendidas eram voltadas a como atrair desenvolvedores, tá? Beleza, então a gente viu as lições. Aí eu extraí um conjunto de lições aprendidas. Essas lições aprendidas, elas foram associadas... Deixa eu ver se eu coloquei. Eu não coloquei aqui a V3. Mas elas foram associadas a cada um desses estágios aqui, ó, tá? Então, as lições aprendidas, teve profissionais envolvidos, pesquisadores, para a gente fazer rodadas de revisão para associar corretamente as estratégias a cada um desses estágios, tá? Então, vamos lá. O outro passo foi um estudo exploratório para tentar identificar que repositórios, tá, tanto a indústria quanto a academia indicavam que poderia ser utilizado para monitorar a governança de desenvolvedores. Para isso, nós utilizamos um conjunto de estudos que eu tinha feito já na minha dissertação de mestrado e de mais esses dois trabalhos aqui, do Meldrum e do Consentino, que é muito específico de mineração de repositórios, tá? E aí a gente conseguiu identificar 7 categorias de repositórios internos, ou seja, repositórios que eram de organizações, e repositórios externos, tipo Stack Overflow, GitHub, que não eram da organização, mas que poderiam ser utilizados. Nós fizemos um processo de revisão por pares, envolvendo 4 pesquisadores para gerar as categorias, tá? Que é um processo aí da engenharia de software. E aí a gente gerou essa V3. Vejam que ela ficou mais limpa, né, em comparação a essa daqui. A gente começou a ter o fluxo de feedback aqui, ó. A gente tirou aquelas setas, né, a gente passou a considerar esses fluxos somente. Tá aqui, ó, as lições aprendidas, certo? Já tagueadas. E aqui, ó, tem uma seta aqui, ó, objetos de transferência de valor, que eram aquelas setas maiores que ficavam só entre camadas áreas de foco específicas, mas por meio desses estudos a gente percebeu que, na verdade, todas as áreas se comunicavam em algum momento, e a gente aprimorou aqui. Lembram como era antes? Os repositórios era bem reduzido e tinha umas reticências. Então, a gente passou a considerar perguntas e respostas, lojas de aplicações, lista de e-mails, ambiente social de codificação, web social de notícias, redes sociais, comunicação de time, painel de controle, um dashboard. Tá? Então, a gente melhorou bem a área de monitoramento. E aí, uma coisa é a seguinte, a gente aprimorou esse, colocou a lista, mas esse cara aqui, ó, objetos de transferência de valor, ele ainda está muito solto, a gente não compreende direito o que acontecia em cada área de foco. Então, vamos consultar os profissionais para tentar compreender o que eles percebem por valor em DevRel. E aí nós fizemos uma pesquisa de opinião e nós geramos, né, utilizamos um framework da área de negócios, que é bem citado, né, nós nos baseamos nas citações dele e outros estudos que o aplicam para estudar percepção de valor. E aí esse framework ele se baseia em complementariedade, inovação, retention, né, e eficiência. E a gente conseguiu extrair da pesquisa de opinião vários elementos, galera. Esse estudo aqui foi bem legal mesmo. Tipo, isso aqui eu não tive nem problema em publicar. Só porque eu, depois da tese, teve o concurso da UFMS, eu demorei mesmo, assim, sabe? Mas por isso que foi, até na conferência ele foi bem aceito pela contribuição. E aí a gente deu essa questão do que a galera acha que é valor para DevRel, porque com isso a gente consegue até pensar em retorno sobre investimento, que é um problema sério em DevRel. Tu manda um monte de cara para treinar a galera, massa de desenvolvedores, mas aí o retorno o que tu investiu para produzir aquelas contribuições em torno do software volta para ti enquanto empresa, tá? E aí para cada carinha desse aqui, ó, que a gente chama de código, a gente tem o código principal e tem as subcategorias, certo? Para cada um desses, nós utilizamos isso para aprimorar objetos de transferência de valor entre as áreas de foco. Então, lá na tese, para cada área de foco, a gente tem essa imagem aqui, ó.
Então, assim, ó, monitoramento, área de foco de monitoramento. Ela consome da área de plataforma e produtos, que é uma amarela daquela imagem maior que eu mostrei para vocês, o valor de visão e expectativas, produtos com código aberto e padrões e incentivos. Ela provê para DevRel, deixa eu ver aqui. Ela provê para DevRel, por exemplo, a área de foco de DevRel, uma ação mais ampla, recursos desejados, os produtos que são destaque, porque se eu tenho os produtos que são destaque, por exemplo, como perspectiva de valor, eu consigo falar, olha, na minha plataforma tem produtos que a comunidade está gerando, que geram muito downloads, que geram dinheiro, né, se for pago, enfim, ou que são muito utilizados em outros softwares, enfim. Só para a gente ver que a gente expandiu também com esses mapas de o que eu consumo e o que eu forneço entre as áreas, tá? Com esses estudos anteriores, a gente percebeu que a governança de desenvolvedores dependia da área de DevRel, tá? Depende, assim, diretamente, com um foco de lições aprendidas, porque esse modelo ele tem que ficar se atualizando, ele é muito dinâmico, envolve desenvolvedores, plataformas que sempre mudam, SDKs novos, etc., em competição, tá? O DevGo, que é o nome do modelo, foi mal, não falei anteriormente, mas o DevGo, que é Developer Governance, nome do modelo, foi considerado pelos participantes, né, até então, dos estudos, como uma forma simples, um modo simples, de apoiar, né, a forma de estruturar, né, a forma de governar os desenvolvedores de maneira orgânica e estruturada, tá? A área de foco de monitoramento, que é aquela última, tá? Ela, pela percepção dos participantes, ela conseguia ajudar com uma certa acurácia, tá? A ter alguns insights, identificar pontos de alarme que serão importantes para a organização atuar para não perder a sua comunidade, né, ou ter o envolvimento ali dos seus desenvolvedores, tá? Os estudos anteriores que eu comentei até agora, eles representam a visão da organização, certo? Lá na metodologia a gente viu que tinha um estudo só para desenvolvedores. E para ter essa perspectiva sinérgica, a gente precisava olhar para os developers. Então, qual é a perspectiva dos desenvolvedores dentro dos ecossistemas de software móvel? E aí, já respondendo a pergunta que foi do Jonathan, nós escolhemos um repositório, tá? Porque no doutorado, galera, não dá para... Tu foca em um e mostra que é possível fazer com o repositório, tá? E depois você vê que sugere que os outros podem também te dar mais insights, tá? Desde que dê alguma conclusão. E aí nós analisamos mais de 1,5 milhão de questões, tá? Das três principais ecossistemas MSecos, né? O Android, o iOS e até o Windows Phone. E aí nós obtivemos lá, esse aqui é publicado num periódico, esse estudo, esse dos insights, com análise de série temporal, extração de tópicos com LDA, para a gente conseguir chegar nesses 6 insights, só que não é tão simples, não é só esses 6 insights. Tem um monte de discussão para chegar nesses caras. E aí, a gente também fez um estudo com classificação de emoções. Eu não estou falando de sentimentos, eu estou falando de emoções primárias. Aí nós utilizamos mecanismos já estabelecidos para o inglês, né, com uma base, uma base já ali com uma certa validade, né, ou seja, com uma qualidade, um nível de confiança alto, e a gente fez esses dois lados. Esse aqui foi publicado numa conferência, esse aqui num periódico. Então, a gente identificou alguns insights que eles passaram a fazer parte da minha área de monitoramento. Então, esses insights, eles passaram a compor aquela área de foco de monitoramento. Quando você for usar qualquer um repositório desse, tenha em vista em se basear nesses insights para utilizá-los melhor para DevRel. Tenha atenção também que, isso eu lendo a área de monitoramento, tá? Que os desenvolvedores, eles ficam tristes, isso aqui foi comum nas 3 plataformas em análise de vários anos, tá? Quando os emuladores não funcionam, em questões voltadas a emuladores, a dispositivos e a elementos de interface. Eles sentem raiva, né, ou demonstram raiva ali, nível de raiva, quando não tem disponibilidade de recursos, de bibliotecas e métodos, ou ficam defasados, tá? E eles ficam felizes quando, a gente percebeu isso, quando eles começam a procurar por melhores práticas para avançar na evolução das suas contribuições, tá? Então, esses são os tópicos, mais ou menos, que envolviam as questões que foram classificadas desse tipo. E aí a gente teve umas percepções que nos ajudariam a aprimorar também o que os desenvolvedores esperavam.
certo? Com isso, nós geramos, então, a versão final do modelo. Lembrem que essa seta aqui, na tese, né, o que, além do modelo, tem aqueles mapas mentais com consumo e provimento de valor, tá? Então, a gente tem aqui ó, as fases, tá? Tem 1, 2, 3, 4 áreas de foco. Plataforma e produtos, a DevRel, que é dividida em evangelismo e advocacia. Tem a área de foco de fluxo de avanço desenvolvedor e a de monitoramento. A área de foco de fluxo de avanço desenvolvedor ela é dividida em 3 fases: início, crescimento e maturidade. Cada fase tem estágios. Então, os desenvolvedores eles são posicionados mais ali no nível mais em profundidade em estágios. Cada estágio desse tem lições aprendidas. Ah, mas tu colocou aí só para ficar organizadinho que cada um tem 2? Não, isso foi por meio dos estudos. Os estudos que direcionaram que ficaria essa quantidade. Antes tinha mais, aqui tinha 3, 4 em 1, antes tinha só 1. Então, não foi proposital, tá, gente? Foi por meio dos estudos e refinamento, certo? Essa foi a versão final que nós ficamos do modelo. Com esse modelo, ele todo descrito, não só essa imagem, tá? Tem descrição, tem as lições aprendidas para cada área, a pessoa segue um guia, que é a descrição do modelo. Então, se ela quiser fazer retenção de desenvolvedores, o que ela tem que fazer nessa área de foco, nessa daqui, especificamente nesse estágio, e o que ela tem que fazer em monitoramento, tá? Então, a pessoa segue tudo isso para fazer a retenção. E aí a gente foi lá para um caso de estudo na indústria, só focado em retenção, tá? Nesse estudo, aí tem toda a descrição do trabalho, nós obtivemos qual era o nível de adequação de cada área de foco, cada área foco, segundo a perspectiva de profissionais. Eles usaram o modelo, tá? Foram profissionais da Microsoft e um da Google, tá? Eles usaram lá em uma atividade de retenção deles de DevRel. E aí, ó, a gente percebe que aqui as áreas têm até um nível de aceitação alto, exceto o que a gente discutiu para melhorar foi essa área aqui de foco de evangelismo e advocacia e a área de avanço do desenvolvedor. Aqui eu já vou adiantar que ficou essa divisão, né? Por quê? Porque eles falaram que talvez para uma pessoa, eles comentaram que aqui faltavam mais papéis de DevRel. Não era só evangelista, engenheiro de parceria ou developer advocate, né? Tinham outros. E até a gente inseriu depois como forma de aprimorar. Quando eu olho o controle, todos eles falaram que melhorava o desempenho deles, que melhorava a eficiência, que melhorava a produtividade, só que nem todo mundo concordou que ele fazia a atividade de DevRel se tornar mais fácil. Uma vez que, por mais que a gente queira estabelecer modelos ou para tentar compreender a dinâmica, o ambiente é tão dinâmico que a gente não vai conseguir tornar a atividade mais fácil. A gente pode apoiar para conseguir entregar o que a gente precisa num ambiente complexo, mas não que vai tornar isso mais fácil. Tá? E eu concordo plenamente, até da perspectiva de ecossistema, que é a discussão que a gente faz na tese. Do ponto de vista da compreensão, todos eles falaram que o DevGo, o modelo, né, ele é útil, tá? Uma certa... Onde teve um neutro aqui? Tá, e aí teve também, não teve nada de discordância relacionada a que ele também tem uma ligação com a realidade, que ele é claro e entendível, compreensível, e que ele é aplicável, tá? Esse aqui teve um profissional que lembro que ele comentou que para um profissional novo de DevRel, talvez ele fosse difícil de ser executado de primeira vez, e talvez era para eu considerar isso, né, no guia. E aí eu vou dar uma conclusão aqui, de repente um research roadmap para vocês. Bem, eu tive algumas limitações no meu trabalho, né? É um trabalho de pesquisa. Então, primeiro é que 68 profissionais participaram, 68 profissionais únicos, que a gente chama, numa amostragem. Não teve profissional repetido. Até um ponto forte e fraco, tá? Porque eu consegui uma boa quantidade de profissionais que são difíceis de contactar. Por que e-mail eu contactei? LinkedIn, a rede que eu tinha também, tá? Então, assim, pode ser que é necessário a gente fazer estudos com mais profissionais para ir estabelecendo melhor o entendimento, certo?
O DevGo, ele não é modelo de referência, e isso é algo muito difícil em ecossistema, até na própria engenharia de software, quem trabalha com modelo a gente fala isso, a gente precisa de muito tempo de estudo para consolidar que o modelo é o modelo de referência. Então, a gente utiliza como um modelo, tá? Outra coisa, a área de monitoramento, ela foi proposta em estudos sobre repositórios de questions and answers, tipo o Stack Overflow. Então, a gente precisa estudar outras categorias de repositório para identificar outros insights que possam até servir para outros repositórios, tá? E aí, o DevGo precisa ser melhorado quanto ao guia, tá? Porque ele ficaria até melhor caso a gente queira, por exemplo, educar futuramente profissionais da computação para serem profissionais de DevRel, como a gente educa hoje pessoas, ensina pessoas a fazerem teste de software, gerência de configuração na minha área. Então, foi até algo legal assim que eles indicaram. E aí, o que a gente tem de oportunidade? Algumas eu estou trabalhando, né, ainda. Estudar a maturidade da governança de desenvolvedores, do ponto de vista de melhorar processos em organizações, estabelecer processos, porque aquilo ali é um modelo, processo eu já vou considerar um fluxo certinho, contendo atividades, o subprocessos, processos-chave, processos de apoio, atores, artefatos gerados, tá? É algo mais formal. E eu posso fazer estudos específicos para cada área de foco. Então, assim, uma coisa que comentaram na minha defesa é que eu tenho pesquisa para muito tempo, porque dentro de cada área dessa daqui é um mundo. Tem um aluno que eu contribuo lá da PUC do Rio Grande do Sul, que ele está estudando só uma etapa dessa, na verdade, um facilitador, que é treinamento, porque dentro de cada estágio tem o que a gente chama de facilitador. Treinamento, hackathon, canal no YouTube, essas coisas que a gente pode usar para conseguir executar atividades nesses estágios. Então, percebam que até cada repositório eu posso estudar na perspectiva de DevRel. Eu posso estudar só educação em DevRel dentro da engenharia de software. Eu posso estudar só a parte de valor. Então, assim, deu muita oportunidade para futuras pesquisas. Tá. A gente pode também estudar só as lições aprendidas, aprimorar as lições aprendidas, como isso ser divulgado. E uma que eu gosto muito, que eu quero pesquisar mais à frente, que eu já recebi contato para a consultoria, é a parte de retorno sobre investimento. É como eu utilizaria o modelo para conseguir mostrar para as organizações que ações, estratégias de governança de desenvolvedores me dão a parte de suporte para retorno sobre investimento. Galera, eu acho que é isso.